E agora a gente vai conversar sobre saúde dos animais de estimação. O Centro Veterinário da PUC Minas realiza o Novembro Azul PET, uma campanha de conscientização sobre os cuidados e prevenção ao câncer de próstata e testicular em cães e gatos. Nesse final de semana, houve uma ação de cadastro dos animais para cirurgia de castração, mas os cuidados devem ser constantes. Por isso, nós vamos conversar com o médico veterinário responsável pelo setor de cirurgia de pequenos animais do Centro de Estudos em Clínica e Cirurgia de Animais da PUC Minas Betim, Dr. Diogo Joffeli. Bom dia, doutor Diogo. Bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, é um prazer estar participando com vocês, tá? Então, bom dia a todos os ouvintes e obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar esclarecendo algumas coisas importantes para os pets. Maravilhoso. Para nós é muito importante também o senhor estar aqui para esclarecer isso para as pessoas, né, doutor? Porque a gente esquece que os pets também têm câncer de próstata. É comum que os animais tenham esse câncer e na próstata e nos testículos também? Isso é comum, né? Assim como na medicina humana, a gente tem que fazer alguns exames a partir de uma certa idade, quase que obrigatoriamente. Os pets, eles também têm essa situação, em que eu posso ter alterações prostáticas, né? Principalmente. Qual o problema da alteração prostática? Ela é silenciosa, né? Ela vai evoluindo internamente na cavidade. Quando isso se mostra de alguma forma, muitas vezes já está no estágio muito avançado, né? Então, a próstata é algo que chama muito atenção. A gente pode ter hiperplasias benignas, neoplasias malignas, né, tumores, e a gente pode ter abscessos, que é um processo infeccioso associado a uma hiperplasia ou uma neoplasia prostática. Consequentemente a isso, né, a gente tem outras patologias que podem surgir, como, por exemplo, algo que a gente não pensa em associar, mas um aumento prostático pode levar a uma hérnia perianal, e as hérnias têm fatores que podem ser bem complicantes ou graves até para a vida do paciente. Né? Uhum. E, em contrapartida, a gente tem tumores testiculares também, né, que podem surgir em algum momento da vida, que podem ter um caráter de malignidade preocupante também. Entendi. Doutor Diogo, eu vou pedir para o senhor fazer um favor de aproximar um pouquinho da tela do seu celular, por causa do áudio, que ele está ficando espaçado demais. Aí tá ótimo. Não tanto? Agora tá bom. Tá joia. Doutor Diogo, assim como no ser humano, né, precisa fazer a prevenção, qual é a melhor forma de prevenção para os pets? Isso, né? A gente precisa de uma rotina de acompanhamento. É isso que a medicina veterinária vem buscando, vem lutando atualmente. Não aquela situação em que há um problema de um paciente está muito prostrado, para de comer e aí vai ao veterinário. A gente quer, antes disso, receber esse paciente, para que a gente possa esclarecer os responsáveis por eles, né, sobre possibilidades e fazer os exames preventivos, né? Tanto o exame clínico, que é muito importante nesse momento, o toque retal, que é uma realidade extremamente importante na medicina veterinária e até mesmo dentro da população, do geral de clínicos, ainda não é feito na rotina, sabe? Então a gente precisa fazer esses exames para detectar de forma precoce. E a castração, né? A castração, ela vem como uma ferramenta importante porque ela retira o estímulo hormonal sobre a próstata, né? Falando sobre a próstata. E sem esse estímulo hormonal, a gente deixa de ter muitos casos associados a hiperplasias prostáticas que são associadas ao hormônio masculino, tá? E quando a gente faz a castração, a gente retira os testículos e, consequentemente, a gente deixa de ter a possibilidade de neoplasias testiculares. Quando eu tenho um aumento de próstata já diagnosticado ou um tumor testicular, aí a castração entra como tratamento, né? E com relação à próstata especificamente, a gente vai fazer a castração. Se ele já tem aumento prostático, a gente vai monitorar o pós-operatório para saber se ela está evoluindo como a gente esperaria. Em alguns casos, se já tem abscesso, eu preciso associar antibiótico-terapia.
E quando ela não regride da forma como a gente espera, a gente vai pensar principalmente em neoplasias malignas, né? Uhum. E aí outras intervenções precisam ser feitas. Doutor, o senhor percebe que os tutores ainda têm muita resistência em fazer a castração dos animais e também esse exame periódico? A gente tem, assim, de forma satisfatória, tem crescido um pouquinho o exame periódico, mas ainda é muito pouco, está engatinhando muito essa rotina de instruir a população, ou os tutores, né, os responsáveis por pets, da necessidade desse conhecimento, né? E com relação à castração, a gente ainda tem, eu encontro com uma certa frequência, uma preocupação com relação a que dó, a coitado, mas ele vai ficar sem, aí eles falam, as bolinhas, né? Então, é uma coisa meio cultural, pode ter até um quê de preconceito associado a isso, né? Ou de interiorização do problema, né? Ou humanização do problema. Uhum. Mas a castração, ela é uma ferramenta extremamente importante para evitar casos muito graves. E um paciente, aí eu costumo esclarecer assim, né? Você está com dó, tudo bem. Ele vai perder algo, né, que ele teria, os hormônios masculinos e tal. Mas, em compensação, a gente vai tratar algo que pode ser muito agressivo. Então, a dó que eu tenho que ter é dele padecer diante de uma possibilidade de tratamento, né? Então, a Aham. gente tem que pensar mais ou menos assim. Tá muito claro o que o senhor falou. Esses tumores, eles são mais comuns em animais mais velhos? Existe uma idade em que os exames são mais indicados? Por exemplo, no ser humano, a partir de 40 anos, todo ano era ideal fazer. E para os animais? A gente pensa, sim, tem uma associação com a idade, tá? Na maioria das vezes a gente está falando de pacientes mais idosos um pouquinho, pelo menos na idade de adulto, né? Uma idade de adulto avançada. Às vezes ele não entrou na terceira idade do PET ainda, mas ele já está numa idade de adulto, né? Tendenciando a terceira idade. E isso varia um pouquinho com a raça, né? Então, nas raças de pequeno porte, a gente pode adiar um pouquinho essa rotina. Nas de grande porte, a gente antecipa. Então, mais ou menos em raças de pequeno porte, né? Um bulldog francês, um pincher, um lhasa apso, um pug, a gente pode pensar ali a partir dos 7, 8 anos de idade numa intervenção clínica, né? De prevenção mais enfática. E no caso dos cães de grande porte, fila, pastor alemão, o próprio Golden, né, que é uma raça que estourou aí nos últimos anos, a gente traria isso mais ou menos para os 5, 6 anos de idade, a gente já tendo uma intervenção no exame clínico, pensando na prevenção ou no diagnóstico precoce, né, que é extremamente importante. E como que é a qualidade de vida dos pacientes quando o diagnóstico é feito rápido? Nos casos em que a gente tem um diagnóstico rápido, né, a gente chama de diagnóstico precoce, a gente tem muito mais chance de conseguir qualidade de vida. Eu gosto muito de lembrar sempre de uma frase que diz, eu aprendi com uma professora lá atrás, ela falava assim, a oncologia, ela não visa dar dias de vida, ou seja, muitas vezes, quando eu tenho um quadro oncológico mais avançado, eu não penso em longevidade, mas eu penso em dias de vida. Então eu não quero mais tempo de vida, mas eu quero que ele viva plenamente o tempo que ele tem, né? Uhum. Nem que seja 2, 3, um mês, um ano, né? Mas é o que a gente chama de qualidade de vida. Livre de dor, livre de desconforto e desempenhando as funções naturais. É isso que a gente espera. Quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento, e pensando em fatores de prevenção, melhor a gente consegue longevidade e qualidade de vida, né? Então, os dois fatores. Quando eu tenho um estado já avançado de neoplasias malignas, com focos de metástase, aí a gente entra nesse conceito da oncologia, de dar o máximo possível de qualidade de vida, mas muitas vezes já no paciente terminal, né? É o que a gente não quer que chegue nessa situação. Uhum. Bom, então vamos repassar aqui, doutor. A partir de quantos anos que começa a fazer mesmo o diagnóstico anual? Então a gente vai pensar em cães de raças grandes, né? A partir dos 5 anos de vida, mais ou menos, e nos cães de raça pequena, de porte pequeno,
6 a 7, né? Vamos falar assim, para ser mais precoce um pouquinho, tá? 6 a 7 anos e começa a fazer, vai no médico para poder ver se está tudo em dia e dali de ano em ano vai fazendo um exame de rotina. Consultas de rotina, isso mesmo, né? Visando prevenção, né? Então vai fazer um exame clínico, né? E se for necessário, algum exame complementar, tá? Maravilhoso, doutor Diogo. Tudo que nós falamos, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar e acha necessário falar, caso a gente não tenha falado? Isso, aí tem um fator que eu considero extremamente importante, né? A castração, ela veio como um boom nos últimos anos. E aí virou-se uma regra, né? Quase que uma implementação de uma regra. Ah, eu preciso castrar o mais rápido possível. E com o passar do tempo, a gente viu que não é assim, né? Então, a castração em si é uma ferramenta extremamente importante de prevenção e muitas vezes faz parte do tratamento. Mas, se eu castro o meu paciente muito precoce, eu tenho, consequentemente, outros problemas que surgem, problemas ósseos, do sistema muscular esquelético, né? Neoplasias, né? Então a gente está falando de prevenção do câncer e tem outros tipos de neoplasias que podem ser induzidas pela falta de hormônio desde a fase do desenvolvimento. O macho tem a uretra muito longa e se isso não desenvolve muito bem, a gente predispõe ele a quadros de obstruções por cálculos ou sedimentos urinários. Então, existem outros fatores que a gente precisa considerar. Então, não existe uma regra, né? Por isso, a consulta de rotina ela é tão importante, porque a gente vai indicar o momento correto de uma castração, a gente vai acompanhar o paciente como um todo, lembrando que ele não é um testículo, ele não é uma próstata, ele é um ser fisiológico complexo, né? Então, aquele testículo, aquela próstata estão inseridos no mundo fisiológico. A gente precisa associar isso tudo e indicar da forma correta o momento certo da castração, o momento certo de uma intervenção e sempre examinando clinicamente com auxílio de exames complementares quando necessário para precocidade e prevenção. Então a palavra, né, seria precocidade e prevenção. As palavras, né, que a gente tem que visar, tá? Maravilhoso, doutor Diogo, gente. Lembrando aqui na tela, olha, Centro Veterinário de Betim, o telefone, o Instagram, @seca, C-E-C-C-A, PUC Minas, Betim. Tem mais alguma rede social que o senhor gostaria de deixar? Tem o Instagram nosso, né? Vocês acham facilmente lá no Seca Betim, né? O Seca a gente consegue também ter muita divulgação por lá e o acesso é bem legal. Então, joia, gente, aí, ó, @seca, C-E-C-C-A, Betim. Entra no Instagram, compartilha, segue, dá dica, pergunta lá. E, doutor Diogo, nosso agradecimento, muito obrigada de participar conosco aqui no Manhã de Piedade, viu? Um bom dia, eu que agradeço a possibilidade da gente divulgar, né, que a gente faz um trabalho de divulgação tão grande de consultório, quando a gente consegue uma abrangência maior, mais clientes vão ficar mais informados e quem ganha são os pets. Verdade, quem ganha são eles, amém? Deus abençoe muito o seu trabalho, viu? Normalmente.